Olá, eu me chamo Ramone Gonzaga Vieira e estou aqui para apresentar para vocês o meu projeto de mestrado intitulado Glioblastoma, a avaliação in vitro de novos candidatos terapêuticos derivados do SRP, executado por mim, sobre a orientação do professor Dr. Leiser Machado de Oliveira, com coorientação da professora doutora Catiane Nogueira, com coautoria da mestranda Andréa da Silva Dias e a aluna de iniciação científica Yara Batista. E antes de entrarmos nas questões estritas do projeto, precisamos entender este tema que gira em torno de uma linhagem cancerígena. Os cânceres, em geral, se originam a partir de uma série de mutações no DNA. Essas mutações podem afetar proto-oncogenes ou genes supressores de tumor. Este é um processo lento, podendo levar até anos para uma célula tumoral se desenvolver. O tumor que é alvo do nosso projeto de pesquisa é um tumor maligno, ou seja, um câncer. Ele atinge o sistema nervoso central, o qual é composto por alguns tipos celulares, sendo que os neurônios representam o principal tipo celular, e associado a eles, temos as células da glia, que são responsáveis principalmente por auxiliar os neurônios, dando suporte, proteção e ajudando na nutrição. Cânceres cerebrais podem atingir tanto os neurônios quanto as diversas células da glia. Neste último caso, isso levará ao desenvolvimento de uma categoria de doenças chamada de gliomas, ou seja, tumores que atingem as células da glia. Na categoria dos gliomas, temos enquadrado o glioblastoma, um tumor que pode se originar de células tronco-neurais, astrócitos ou oligodendrócitos, fator que confere a este câncer alta heterogeneidade, além de uma natureza altamente infiltrativa. O glioblastoma é um câncer de alto impacto social, pois além de ser extremamente agressivo, levando a sintomas como cefaleia, náuseas, alteração de personalidade, dificuldade cognitiva, visão turva e convulsões, ele também exibe um prognóstico muito ruim, já que os pacientes possuem expectativa de vida estimada entre 12 a 15 meses após o diagnóstico. E durante esse tempo de sobrevida, eles têm a sua qualidade de vida reduzida, devido aos sintomas da doença aliados aos conhecidos efeitos colaterais dos tratamentos atuais. Neste cenário, temos o SRP, uma substância derivada de proteína serina arginina, que são proteínas reguladoras do ciclo celular e, portanto, um promissor candidato terapêutico para a linhagem de glioblastoma humano. Em vista disso, é que temos como objetivo deste projeto a busca por novos candidatos terapêuticos que sejam capazes de combater as células cancerígenas da linhagem U87MG, que é uma linhagem de células de glioblastoma humano com a qual fazemos ensaios experimentais com os compostos derivados de SRP. Ao final dos primeiros testes e tendo estabelecido um candidato viável, os mesmos testes serão realizados com linhagens de células saudáveis para avaliarmos se haverão danos às demais células do corpo. As metodologias empregadas incluem o ensaio de metabolismo, que se baseia na reação do sal de MTT com enzimas da cadeia respiratória, e avalia o quanto o metabolismo da célula está ativo após ser tratado com o composto. E como uma característica que confere aos tumores malignidade é a sua capacidade de migrar, vamos avaliar se o composto escolhido é capaz de inibir a migração das células tumorais, fazendo um ensaio de cicatrização, no qual simulamos uma ferida utilizando uma placa de ensaios contendo células de glioblastoma. Os seguintes ensaios são de proliferação e viabilidade celular, que nos mostrarão se o composto está afetando a capacidade das células cancerígenas se multiplicarem, além de indicar quais das células remanescentes ainda estão viáveis. E se este composto está afetando o funcionamento das células, ele pode fazer isso por diversas vias. E sabendo que o glioblastoma é capaz de controlar a concentração de oxigênio no seu microambiente, nós avaliamos também a produção de espécies reativas de oxigênio para conseguir entender como o nosso composto age. Já temos alguns resultados a respeito destes ensaios. No ensaio de MTT, analisamos este gráfico apresentado em um artigo que usamos como referencial dos nossos estudos, que nos mostra o quanto o tratamento com o SM53 foi capaz de reduzir a atividade metabólica das células ao longo do tempo, em comparação com as células que não foram tratadas. Também obtivemos resultados mostrando que o composto exibiu este perfil de fechamento no ensaio de cicatrização, mostrando que ele reduziu significativamente o fechamento do ensaio de ferida. E no ensaio de Ross, vimos que o composto foi capaz de aumentar as espécies reativas de oxigênio no tempo de 3 horas. E o que podemos concluir até o presente momento é que com os ensaios já realizados, o composto SM53 se mostrou promissor como possível candidato ao tratamento do glioblastoma. Com base nisso, nossos próximos passos nessa pesquisa é avaliar a capacidade antiproliferativa dos compostos
e realizar o teste de citotoxicidade em linhagens de células saudáveis, tais como a linhagem 3T3 de fibroblasto e a linhagem J774 de macrófago. E diante de tudo isso, eu gostaria de fazer meus agradecimentos ao FOP, ao FV, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, ao NUPEB, ao Laboratório LNBio e aos órgãos de fomento, FAPEMIG, CAPES e CNPq, por me possibilitar a realização deste trabalho. Muito obrigada a todos.